tarde, como é que vocês estão? Me contem, vamos chegando. Já vai me dizendo aí como é que você está. Me fala como é que está a vida, como é que está as adaptações. Hoje é segunda-feira, dia de começar a semana, de pensar em novas possibilidades. E hoje a gente vai conversar sobre violência doméstica. Segunda-feira ficou a nossa agenda sobre violência doméstica. E hoje a gente vai fazer perguntas e respostas. E eu quero que você fique à vontade para participar, perguntar, tirar as suas dúvidas. E vamos embora lá. Vou participar com a gente deste tema. E a Valéria tá chegando, a Larissa, a Drica. Vamos que vamos. Boa tarde, boa tarde. Doutora Jane chegando para ajudar a construir esse bate-papo. E aí quem manda hoje é vocês. Isso aí. Vocês que vão fazer as perguntas e a gente vai responder os temas relacionados à violência doméstica. Me conta, você tem alguma dúvida? Deixa eu habilitar novamente a doutora Jane, porque deu alguma coisa aqui. Vamos lá. Aê! Boa tarde, Olá, doutora Jane. Tudo bem? tudo bem? Tudo bem. Você como é que tá? Você não é. Tá fazendo é. Peraí Cadê um o pouquinho. fone? É, O fone vira quase que um adereço, assim, ó, de enfeitar o outro, entendeu? pois é. Pum, pum. Boa tarde, boa tarde. Chegou aí a Boa Adriana, tarde, Rayane. povo! Uhul! Quem mais chegou aí? Segunda-feira. Drica, Mentalidade. Segunda-feira, dia de começar a semana. Pensar Rayane, sobre Drica, novas Larissa. possibilidades, né? Sim, muitas. E aí, doutora Jane, como é que estamos? Você recebeu perguntas? Eu anotei 5 perguntas, Eu mas eu anotei. queria... Anotou 4? Mas eu quero começar com uma reflexão de uma palestra que a gente deu. E no final da palestra, veio uma adolescente que foi numa escola e ela falou o seguinte com a gente. Então, vocês vêm aqui, vocês falam tudo isso, vocês trazem todo esse conhecimento e que decisão eu devo escolher? Aí a gente respondeu para ela, não sei, Eu lembro. porque você é responsável por isso, antes você não sabia. Hoje você já sabe. Quando eu sei, eu consigo mudar as coisas. Agora, quando eu não sei, eu fico vítima das circunstâncias. Afinal de contas, eu não sei. Agora, desde o momento que eu tenho ciência, eu sou livre para mudar se eu quiser. E aí, por que eu comecei com essa reflexão, né? Porque a gente recebeu uma pergunta lá no grupo que fala assim: minha vizinha sofre violência doméstica. Perguntei se quer ajuda e ela disse que não. Tenho como denunciar anonimamente? O que acontece? Antigamente se dizia briga de marido e mulher, não se mete a colher. Porém, se você está escutando na sua vizinhança gritos, se você está escutando afrontas, você pode sim fazer uma denúncia anônima. E fazer uma denúncia anônima não é decidir pelo outro, mas é fazer com que aquilo não acabe num feminicídio, por exemplo. E aí você pode se meter a sua colher, mesmo que seja anonimamente, mas você pode salvar aquela vida. Outra coisa que aconteceu na palestra também
foi uma moça que era caixa de supermercado. E ela conta que viu a vizinha lá, entrando no mercado, e ela parou a vizinha e falou assim: muito obrigado, porque eu não tinha força de pedir socorro e ajuda. E você fez isso por mim. E com isso eu tomei minha decisão e eu nunca mais voltei para um relacionamento abusivo. Então, você pode ser instrumento e canal para que aquela mulher não sofra e não acabe no cemitério, não acabe da pior maneira. Então é isso, eu já respondi 2 perguntas aqui. A doutora Jane agora está com a No palavra. momento de reflexão, você já respondeu 2? 2, não é isso? É? Caraca! Tô mandando aqui pro povo. Peraí. Pam, pam. Não fechei minha garrafa direito, não. Núbia, Heloísa, Angélica, Rayane, Instituto Luana Glorian, Pastor Renato Lima, Osana. Bora lá, se tem pergunta, vamos fazer pergunta que a gente vai anotar e vai estar respondendo no decorrer dessa conversa. A Luana tá dizendo, eu meto a colher, eu meto até a pá. Gente, violência não é para gerar violência. Eu sei que a Mas- vontade é essa, mas não faça isso. Mas se necessário, faça. Bom, vamos lá. Você falou da denúncia anônima, né? Deixa eu explicar como funciona isso. Tá dando eco pra caramba ainda. Pra mim tá. Então abaixa um pouquinho para ver se melhora. É, Pessoal, você que tá aí, você tá ouvindo bem a gente? Como é que tá isso aí para você? dá um ok aí, por favor. Eu sou obrigada a ouvir minha voz no eco, né? Mas enfim. Qual o procedimento de denúncia anônima? É anônima. Você vai informar endereço. Eles vão perguntar se você sabe o nome dos envolvidos, que horário costuma acontecer, quem costuma estar envolvido, que às vezes a pessoa só ouve vozes, e às vezes ouve de criança, só de adulto, só de homem, só de mulher. Eles fazem uma série de perguntas, e uma é dessas. E o que acontece depois da denúncia anônima? Eles enviam a Patrulha Maria da Penha, não direto ao endereço. Eles fazem rondas próximo àquele endereço. Se tem menor envolvido, eles enviam um conselho tutelar. Isso está acontecendo nesse período de quarentena. De 50 denúncias, vamos dizer que eles consigam cumprir aí 10%. Né? Porque não tem pessoal, porque o sistema é falho, como eu sempre falo aqui. Mas eles fazem o que tem que fazer. Demora, às vezes demora. Eles fazem, inclusive, a pergunta se existe muita ameaça de morte, se houve-se isso, né? Se já se ouviu o tiro, inclusive, se sabe, faz muitas perguntas mesmo. Então, às vezes funciona, às vezes não, mas fica lá anotado. Tá? Ok? O pessoal tá quietinho, né, hoje? Deixa eu já fazer uma pergunta que a colega que fez. Peraí. Por que não chegou pra mim? Sobe. Vamos lá. Instituto Luana. Vamos lá. E quando a polícia não aparece, o que fazer? Que aí é bem isso que você está falando. Por isso que eu já vou colocar essa pergunta agora, né? 190 é diferente de 180. 180, ele não vai enviar viatura na hora. Ele só vai anotar a denúncia. Aí ela está apanhando agora. Eles vão anotar a denúncia e vão enviar para patrulha. 190 é urgência. Pode ser que envie na hora, pode ser que não. A questão do sistema, da região, às vezes só tem uma viatura.
Então tem diferença aí da denúncia no 180 com o fato na hora, né? A urgência de 190, tem diferença. Ok? Ok. Tem uma pergunta? Não, você tem pergunta aí, fala aí. Eu recebi a pergunta: quem apanha mais? Qual a mulher que sofre mais agressão física? A pergunta veio dessa forma: quem apanha mais? Na UAB, lá na comissão, nós recebemos uns índices de que a mulher que trabalha fora, que tem uma vida profissional secular, ela denuncia mais. Nós chegamos à conclusão de que quem apanha mais é quem está em casa. É aquela que optou ficar em casa. A primeira impressão quando você ouve isso, lê, né, esse índice, é justamente ao contrário. Você fala assim, se ela denuncia mais é porque ela apanha mais. Não, é ao contrário. Ela, justamente por sair, ter um conhecimento maior, saber das redes de apoio, ela busca mais ajuda. Mas não quer dizer que ela apanhe mais. A parte triste é de quem está em casa, muitas vezes não tem tempo de buscar o conhecimento, porque a rotina do lar não deixa, dos filhos e etc. Então, ela receosa de não ter uma rede de apoio externa, não ter um trabalho, ela denuncia menos. Então, ela é a que apanha mais. É triste assim isso, mas é isso. É verdade. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui meia complexa, mas eu quero fazê-la. Foi lá no grupo também, que foi sobre o patriarcado. O que é e como é. Por que eu quero fazer essa pergunta? Porque às vezes a gente tem uma visão distorcida até da religião, né? O que a religião fala sobre isso? E quando a gente não sabe, a gente é refém de coisas que a gente não sabe, porque a gente acredita que é aquilo que falaram pra gente. E como essa pergunta ela vai circundando, né? Em vários momentos ela aparece, inclusive na estatística lá, a gente tem a questão da mulher que sofre mais violência doméstica acaba sendo as cristãs. A gente precisa falar disso e não colocar o sal sobre a peneira. Mas a gente precisa falar e trazer esclarecimento, afinal de contas, esse é o papel do Liberte do Opressor, esse é o papel informativo do canal. Então, para falar, eu vou falar um pouquinho, mas a doutora Jane também vai falar sobre isso. Eu queria dizer que patriarcado é uma liderança onde homens, eles governam um povo, uma empresa, enfim. E na Bíblia, né, que é um livro aí que divide o mundo, né, antes de Cristo, depois de Cristo, mas antes de Cristo, a gente tinha lá os patriarcas, né, Abraão, Isaac, Jacó, enfim. E aí a gente tem essa liderança masculina que se perpetua. Mas essa liderança masculina, ela não é opressora. Ela também pode ser opressora, mas isso não significa que se a liderança é masculina, ela tem que ser opressora. Ela significa que é homens que lideram e mulheres são lideradas por ele, ok? E isso é um caminho pelo qual a gente entende que como é que eu posso dizer? O feminismo nasceu pela ausência de um lugar de um patriarcado masculino que só abusava do poder dele. Então, por isso, por uma ausência, o feminismo nasceu. Só que aí a gente não está aqui para ser feminista ou ser como é que fala? Machista. A gente está aqui para entender que sim, existe uma liderança masculina, ainda assim no nosso mundo, mesmo aqui no Brasil, a liderança ela é, na maioria das vezes, masculina, porém ela não precisa ser autoritária e nem dominadora no sentido de
sermos escravas desses homens que nos lideram. Isso se confunde muitas vezes com esse abuso de poder em autoridade, onde muitas vezes eu cedo ao assédio sexual, eu cedo ao investimento, a um assédio moral, porque eu acredito que esse homem que está sobre mim, ele tem poder sobre mim. Isso não tem nada a ver, né, doutora Jane? Sim. Quem fez a pergunta, eu falei que estava fora do tema, mas não está, não. Infelizmente não está. O discurso feminista sobre isso, um dos, né, porque existem vários discursos feministas, por isso que eu não sou feminista, eu sou feminina, esse discurso dessa parte do feminismo que fala que o patriarcado é o que gera violência, ele é muito forte, esse discurso, e ele tenta matar o homem. Esse movimento fala, o homem só é violento por causa disso, o que vai totalmente contra a Bíblia, que a Bíblia fala, que é o que eu creio, que nós cremos. O patriarcado bíblico saudável que Cristo nos ensinou existe. O cabra só precisa entender isso. Tá lá, dá para ser. E o que quer dizer isso? Que ele tem que proteger, cuidar, sustentar. Se você é uma mulher independente que não precisa disso, ok. Se você é uma mulher que gosta disso, precisa disso, você não precisa matar e nem ser escrava de um que possa te dar isso. Até porque me ligou aqui. Ele tem que te dar isso como uma obrigação mesmo. Mas de uma forma não agressiva. Te reconhecendo, sim, como um vaso frágil, mas não pior ou mais fraco. Ok? Caberia uma outra live com esse tema, porque a gente tem que entrar no tema do feminismo para poder falar do patriarcado. Um dos movimentos do feminismo, lá de 1914, fala que a mulher, naquela época, ela tinha preguiça de pensar. Então, o interesse dela por vestidos, pelos filhos, pela casa, os afazeres domésticos, não exigia do intelecto dela. E ela, por preguiça, preferia isso do que avançar intelectualmente. Foi uma opção dela. Ele não tem nada a ver com isso. E por preguiça de pensar, ela se deixa ser dominada por ele. E se diz e se faz inferior intelectualmente e coloca ele num pedestal. E isso foi de geração em geração. Por isso, tanto preconceito às mulheres que decidem ficar em casa. Não por preguiça. Muitas vezes não por preguiça. Outras vezes sim. Mas lá em 1914 isso era muito, fazia parte. Doce, recatada e luar, né? Pois é. Prendada. Porque você fazia, costurava, bordava, cuidava da casa como, enfim. É isso, vamos lá. O Instituto Luana Gloren, ela falou, eu fui com uma funcionária no DEAN e eles ficaram 3 horas com ela enquanto eu aguardava para, no final, fazer ela desistir da denúncia. E ainda fez ele sair da casa e ela sair da casa e dividir o imóvel que era dela com ele. Isso é uma pergunta? Não, ela não colocou como pergunta, não. Ela colocou Então, como... se não é pergunta, é difícil a gente falar se a gente não sabe de um contexto, né? A nível de delegacia, eles não têm o poder de fazer isso. Então, ela contou o começo e o fim. Então, tem todo um contexto aí, é difícil a gente falar sobre isso. Então,
Você falou que fica difícil de falar, travou para mim o seu aí. Fica difícil falar pela frase Sim. dela, porque ela citou o início, a DEAN, delegacia, onde tudo começa, e falou do final, da divisão de bens. Entendi. Então, não dá para falar porque a gente não sabe do contexto no meio aí. Sobre isso, eu queria falar, a gente não pode perder a esperança e nem a expectativa de que a lei, em algum momento, ela vai nos ajudar e vai nos amparar e vai fazer algo. Nós fomos lá na Mangueira, demos uma palestra lá e no final um senhor abordou a gente e ele colocou o seguinte questionamento: mas o que adianta denunciar se a polícia não vem na hora ou se a mulher de repente perdoa o sujeito? E aí a gente coloca o seguinte: não é porque o sistema é falho que eu vou fechar os meus olhos e você falha também. Não é porque a mulher, de repente, ela vai ter os motivos pelo qual ela vai retornar a essa relação que eu não vou proteger de naquela noite ela não ser morta pelo agressor. E aí eu não posso controlar o outro, mas a minha consciência, aquilo que eu acredito, tem que valer e eu tenho que ajudar aquela pessoa naquele momento. E muitas vezes uma denúncia anônima faz que o opressor ele mude de lugar e ele tome uma postura diferente sobre a vida. Porque ele vai entender que não é sem freio, não. Ei, um vizinho pode chamar alguém. Então, assim, eu não posso usar de um lugar que eu não vá ajudar, interferir, contribuir para que uma mulher possa ser livre. E assim, eu não tenho como saber. Tem mulheres que a gente encontra e que ela é livre, que ela vai viver a vida dela e que ela tem outra realidade. E tem mulheres que ficam repetindo história. E aí eu vou falar, eu não vou ajudar ninguém porque aquela está repetindo história. Não, eu vou fazer minha parte. Agora eu espero que todas as pessoas que eu possa encontrar no caminho tenham uma nova vida. Então, assim, não se cale. Ajude uma pessoa. Você pode salvar naquela noite uma vida. E salvar também os filhos, né? Porque fica todo mundo ali. E o que está sendo gravado na memória daquela criança como um relacionamento? Isso é importante pensar. Sobre o sistema, Ilane, quando eu ouço da falha do sistema, eu tenho duas opiniões aí. Eu faço parte do sistema. Através da comissão da OAB, eu faço parte do sistema. Eu não vou conseguir fazer o meu trabalho, na verdade, eu não vou conseguir que o meu trabalho dê fruto para todas as mulheres que eu atendo. Porque eu sou o início do sistema. Ele é longo, ele é burocrático. Então, de 10 que eu faço, se uma for salva, eu durmo bem. Eu fui muito questionado sobre isso. Mas é um absurdo. Mas é uma vida, eu não vou salvar o mundo. Eu faço até onde eu posso e eu faço o meu melhor. O que vem após mim, eu não tenho controle. E o que vem após eu também não tenho controle. Então, a minha parte eu faço muito bem feita. E se eu souber de entre 10, eu já fico aliviada, eu já fico feliz. Eu sinto que eu cumpri o meu propósito. Aí tem o outro lado do sistema, que é falho. E eu aprendi na faculdade, há mais de 10 anos atrás, quase 15, que a justiça, ela não faz justiça. Isso é forte e é triste, mas é uma realidade. E aí muitas vítimas fazem o quê? A justiça vai me salvar. Não, ela não vai te salvar. Ela é um caminho para a tua salvação, mas ela não vai te salvar. Quem vai te salvar é você mesmo. Quando você começar a se amar, entender o sistema, saber que você pode usá-lo a seu favor, mas não é ele que vai te salvar, é você mesma que vai se salvar. Se amando, se conhecendo, se tratando, pensando nos seus filhos, mas em primeiro lugar em você. E a outra vertente do sistema é nós estarmos no sistema. Porque é muito fácil falar que o sistema é fácil, mas nunca contribuir para ele.
Quando eu trago isso em algumas palestras, as mulheres ficam meio assim, né? Eu falei, eu falo, cadê as promotoras de justiça, as delegadas, as escrivãs, as deputadas, as médicas perita, as policiais na rua? Hoje eu conversei com uma militar que ela trabalha num quartel com 110 homens. São 3 meninas para 110 homens. Cadê as mulheres? E aí eu não estou culpabilizando o sistema por causa das mulheres, não. Eu estou trazendo a nossa responsabilidade. Eu não tive filha menina, mas as que eu tive contato entre 12 e 13 anos, eu falo. Estuda. Queira estar nesse sistema. Porque só uma mulher no sistema vai entender outra. Hoje você vai numa delegacia da mulher que a gente atende a um homem. E aí ele culpabiliza a vítima, ele reforça a violência nela, achando que está ajudando. Mas uma frasezinha que ele fala acaba com ela novamente. O jeito dele falar, até a voz grossa dele, de homem, atrapalha ela de se abrir na delegacia ali. E aí eu vou cobrar do Estado, cadê a mulher escrivã? Ele vai falar para mim, não tem. As mulheres não querem fazer o concurso. As mulheres não estudam para passar. E aí? Tudo é muito complexo, né? Mas se você sofre um abuso, o perito que vai te atender é homem. Como é triste isso, né? Muito. Não tem no estado do Rio de Janeiro uma perita mulher, não tem. E aí você olha e fala assim, mas aí você fala assim, será que é ela que vai me atender? Não. Ou eu tenho que ir para a comarca dela para ela me atender? O que tem que fazer, né? Uhum. E aí mesmo lá na região dela, ela não vai conseguir atender todo mundo. Então a gente precisa tomar esses lugares, até para ter esse olhar de estar junto, de compreensão, de sensibilidade. E aí a gente precisa olhar isso. A Roberta, minha prima, está aqui colocando. Minha filha gosta muito dessa área, eu incentivo e acho o máximo. Isso aí, tem que incentivar. Porque se você incentiva e estuda, você vai tomar os lugares que deve tomar, né? E aí você consegue fazer algo, você consegue intervir. Porque sem isso não tem como. E não ser pessimista, né? Apesar de toda a minha fala aqui, e ela parecer pessimista, mas não sermos pessimistas. E é aquilo que eu falei, de 10, se uma se salva, pense nessa uma. Se focar no negativo, focar no que não deu certo, você desanima. E a gente não pode desanimar. Então, foca no resultado positivo, faz o seu melhor ali dentro do sistema e avança. E às vezes a sua participação no sistema é justamente fazer a denúncia anônima. O sistema começou aí, de você ter a coragem de ligar por causa da sua vizinha. E aí você fez a sua parte. Mas não foi como você previa ou queria, mas você fez a sua parte. Dentro das suas possibilidades. Sim. Você não vai salvar o mundo, ponto. Dali para frente é outra coisa. E a gente sempre fala isso, né? Não é porque não funciona que eu vou dar a mão e vou dizer, não funciona mesmo, então deixa eu morrer. Não é isso. Porque pode ser eu, pode ser você. E aí você vai deixar uma pessoa que você está ouvindo. E aí a gente precisa olhar mesmo com carinho, com atenção, com cuidado. E aí hoje eu estava estudando sobre empatia, né? E empatia por muito tempo foi dito assim, se colocar no lugar do outro. Não, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Porém, você vê uma criança brincando, uma chora. Geralmente quando você está com várias crianças, uma chora, a outra chora, né? Aí às vezes você tem 10 crianças no mesmo ambiente, 10 crianças chorando. Significa que essa criança ela está se conectando com a dor das outras crianças ao redor. E a gente não pode deixar que a vida, que a agenda, que os compromissos, que a racionalidade
faça com que a gente olhe para o outro e tenha compaixão com a dor dele. A dor é dele, talvez eu não sinta, né? Se eu sofri abuso, você sofreu abuso, todos nós sofremos abuso, mas cada um vai sentir de um jeito. Então, a gente não sabe o que o outro está sentindo, mas eu posso olhar nos olhos e compreender, estender a mão, dar um abraço, fazer uma ligação, uma denúncia anônima e mudar uma vida. Pelo menos naquele dia, só por hoje. Quase que Alcoólicos Anônimos. Por hoje. Por hoje, eu retribuí para que essa mulher não morresse. Por hoje, eu fiz uma ligação e eu mudei a vida dela. Por hoje, eu ajudei essas crianças a terem uma noite segura. Por hoje. E aí são pequenos passos, mas pequenos passos que salvam vidas e a gente não pode perder essa perspectiva. Vai lá, doutora Jane, tem mais pergunta aí? Quais os traumas que ficam na vítima de violência doméstica? Um monte. Triste, tenso. Mas quando eu estudei sobre isso, e uma das primeiras coisas que eu li ali, que a vítima de violência psicológica, ela chega a um ponto da violência, do abuso psicológico, comparado a uma pessoa que foi à guerra. Um pós-traumático de guerra. Internamente, emocionalmente, ela está desse jeito. Isso é assustador. E aí vem um monte de síndrome que ela vai replicando na vida e nos relacionamentos, nos filhos, na família, no trabalho. E às vezes as pessoas que estão ao redor, como você falou aí, não percebem isso. Ela está linda, sorrindo, mas dentro dela é como se ela tivesse voltado de uma guerra ou esteja vivendo uma guerra. Aqui dentro e aqui dentro. Isso é muito sério. Sobre os traumas, eu falei de um pós-traumático de quem está voltando de uma guerra. Mas você deve ter outros. Você atende algumas vítimas lá no nosso espaço. Você tem algum mais para somar a nós aqui? Então, a vítima, a violência... a Roberta está colocando aqui que ela sofreu violência, foi violentada aos 16 anos e para ela a pior parte foi para a delegacia. A forma como é recebida é traumatizante. A gente precisa mudar isso e a gente pode fazer os concursos públicos para estar nos lugares para receber melhor as vítimas que chegam. E aí, como é complexo, né? Enfim, é esse olhar não humanizado quando você está com tanta dor. Mas eu acredito que você pode procurar outros caminhos, fazer uma terapia e ir elaborando isso, porque a gente não tem como controlar o que o outro faz, mas a gente pode controlar as nossas emoções e trabalhar isso para superar isso que me paralisava, né? Vamos lá. Dentro da violência doméstica, o que me chama atenção, e eu sempre falo isso, é que a mulher ela fala assim, eu aceito tudo menos um soco, eu aceito tudo menos um tapa. Mas quando você era criança e você estava lá com sua mãe, você é traumatizada pela sua infância, não é pelo cachorro quente que você comeu com o pai e a mãe, pelo cinema que você foi, os dias que vocês foram na praia, não é. É por um tapa na cara na frente de um amigo, é pelos gritos, é pelo um pai bêbado que chegava gritando. Mesmo que ele não tenha encostado a mão em você, muitas vezes os traumas que a gente traz da fase do nosso desenvolvimento, de infância, adolescência, são traumas de disfunção, que não funcionava bem, ok? E por que quando você chega na fase adulta e você vive um relacionamento, você aceita tudo menos um tapa? Os traumas emocionais, eles criam fendas dentro de nós, assim, crateras, assim, posso chamar desse jeito, que vai fazer com que eu perca o meu olhar para o mundo, o olhar das possibilidades, o meu crescimento pessoal. E aí o opressor, ele sempre vai acabar com a sua autoestima, com a sua autoimagem,
com sua alta eficácia, você se sente incapaz, você não sabe fazer nada, você é burra, você é lerda, você não sabe cuidar do seu dinheiro, você não sabe nada. E aí você para e perde a possibilidade de viver no mundo, de fazer suas escolhas. Muitas vezes escolher o batom que você vai usar, escolher o vestido que você vai colocar. E aí você perde a sua identidade, você não sabe mais quem você é, o que você gosta, porque você fica o tempo todo tentando agradar aquele sujeito. E muitas das vezes a gente não sai de um relacionamento abusivo porque você não sabe viver sem esse sujeito. Como é que você vai viver? Você não sabe se vestir, você tem que depende dele para dizer como é que você tá, se tá bem, se não tá. Você pode subir escada, você tem que botar um short por baixo da roupa, se o batom é de uma mulher decente ou não. Então, são situações que você não pode aceitar. Qualquer pessoa na vida que queira diminuir quem você é, você não pode aceitar. E isso vai fazer com que você não se relacione com o mundo e com a vida, você perca as suas potencialidades, o seu potencial de existir, de ser, de criar, de produzir. E aí, você fica numa dependência emocional, porém o tapa às vezes nem chega, mas você não sabe quem você é. Então, assim, já falo porque tem amizade também que ela não permite que você viva outros relacionamentos. Às vezes, você é tão emaranhada com a sua mãe, assim, ó, que a sua mãe, ela faz esse papel. E você vai para um relacionamento, pega o opressor, esse outro, e coloca nesse lugar. Você precisa descobrir quem é você. Você precisa entender o que você aceita e o que você não aceita. Quando nós atendemos as vítimas, Ilânia, e elas não sabem responder isso, né? Quando nós falamos, quem é você? Ela não sabe. O que você quer? Ela não sabe. O que você quer se ele for embora? O que vai acontecer? Eu não sei. Então eu prefiro ficar com ele, porque eu não sei o que vai ser. Tá ruim, mas eu prefiro ficar no ruim, porque eu não sei se o novo vai ser bom, ainda que eu fale que vai ser. Ela tem que entender que vai ser. É um processo longo, dolorido, mas não impossível. É verdade. Agora a gente também conhece pessoas, já atendeu, pessoas que ficaram com comprometimento intelectual por causa de pancadas na cabeça, que afetou áreas cerebrais, né? Perdeu os cabelos, né? Perdeu os cabelos, comprometimento físico, de mobilidade, de andar de cadeira de rodas, a própria Maria da Penha ficou aleijada, mas a gente atende pessoas no dia a dia, assim, que o braço não funciona, que a coluna ficou atrofiada. E o que você vai fazer com isso, né? E quando você vai para a vida, é muito interessante, né? E aí eu vou fazer um parênteses, né? O que é ser normal no mundo, né? Ser normal é eu chegar num lugar, eu ficar em silêncio na hora que eu tenho que ficar em silêncio, eu falar na hora que eu... Enfim, eu entrar num lugar andando, caminhando, tem escada, eu subo escada, esse é o normal. Quando você vê alguém que não tem uma perna, um braço, não sei o que, ou que anda de cadeira de roda, ou que anda de muleta, a gente sempre quer saber o porquê daquilo, não é assim? Será que aconteceu? Será que foi um acidente de carro? Será que foi... O que foi aquilo que aconteceu, né? Porque ela não é normal e às vezes a gente ainda usa esse pejorativo. E aí quando você pergunta a pessoa, você fala assim, você sofreu um acidente? Aí essa mulher fala assim, não foi violência doméstica. Eu apanhei tanto que tive um encurtamento do membro inferior. Eu apanhei tanto que eu fiquei de cadeira de roda. Só que essa mulher, ela tá marcada por algo que ela se deu e, teoricamente, ela acreditava que era amor. Então, ela perde o direito dela de ir e vir ser invisível, porque, teoricamente, se a gente anda, se a gente fala, se a gente vai lá no bebedouro pegar, se a gente sempre levanta, sobe escada, a gente é invisível, ninguém fica olhando pra gente. Mas desde o momento que eu fiquei com o olho torto, que eu comecei a puxar da perna, o que mudou? Quanta coisa mudou? E o outro, que somos nós, a gente sempre quer saber por que o olho dela é torto. Você marca a pessoa e a pessoa, todas as vezes que ela olhar para o espelho, ela vai lembrar, foi fulano.
ela fica com a autoestima dela marcada, ela fica com a autoimagem dela marcada, e muitas das vezes ela ainda acredita, porque tanto se falou. E às vezes ela vai pedir socorro a alguém fala assim, pelo menos você tem um marido, então ela fica naquele negócio ali porque ela tem um marido. E aí ela fica marcada, sem ninguém para defender. A gente não pode deixar isso. Por isso que a gente tem que pegar o telefone e fazer a denúncia. Porque a gente pode... Ah, mas não morreu, mas ficou aleijado. Não morreu, mas ficou marcado para o mundo. E a gente tem que interferir. Porque é um irmão, não é alguém igual a mim, mas é alguém semelhante a mim. E a gente precisa entrar com amor. O amor que a gente tem para proteger os nossos filhos, a gente pode proteger o outro. Foi um parêntese aí. Falei pra caramba. Não, muito bom. Cada live abre uma porta na minha mente. Que bom, Adriana. Glória a que Deus. bom. E é isso que a gente quer mesmo. O objetivo nosso é isso. Junto, trazer conhecimento, né? Então, mas teve um homem... Quer falar, doutora Jane? Não? Tá tudo bem. Eu tô segurando aqui, quando sair do assunto eu volto. Teve um homem que fez 3 perguntas. O opressor tem tratamento? Tem tratamento. Você não é o tratamento do opressor, ok? Síndrome da Salvadora, né? Não é, mas tem tratamento. Se ele identificar que ele precisa, se ele vê que ele precisa, às vezes uma denúncia, né? Eu posso denunciar o outro que está batendo na minha irmã, na minha amiga, na minha companheira, na minha vizinha. Ele às vezes toma consciência, porque ele vai entender. E muitos falam, mas eu não roubei, eu tenho minhas contas em dia, eu paguei tudo para ele. Às vezes ele viu o pai batendo na mãe, o avô batendo na avó, ele acha que isso é amor. Domínio, né? E você não tem que passar por isso, não. Ele tem que se tratar. Mas às vezes uma denúncia, ele acorda para a vida, né? Ele fala, caramba, isso também é crime. Porque ele acha que crime é não pagar matar, as contas, roubar. quer roubar, né? Enfim. Mas eu sou trabalhador, ok, mas você tá batendo na sua mulher, você tá xingando ela. Mas ela é a minha mulher. Eu já ouvi isso. Não, eu não cometi nenhum crime, porque ela é minha mulher. Minha mulher. Então, mas se ela é sua mulher, você tem que tratar bem, sujeito. Pois volta lá pro patriarcado. Quer proteger, quer cuidar, enfim. E aí, se você tem filho, você como mãe, você pode ensinar ele como tratar uma mulher. Mesmo que neste momento da sua vida, de repente você está passando por isso aí, mas você não pode deixar essa corrente do mal acontecer e seguir, entendeu? A gente precisa colocar luz onde está escuro e tratar o que precisa ser tratado, ok? Vamos lá, vocês acreditam que o homem não sabe que ele é um opressor? Acreditamos, porque a gente dá palestra em escola e quando a gente vai falando o que é violência doméstica, né? Os 5 campos aí, psicológica, física, patrimonial, moral e tem mais uma, gente, sexual, né? Isso. A gente acaba falando para eles e eles vão fazendo assim, ó, tipo. Então a gente acredita sim no trabalho nas escolas, a gente acredita sim que a gente precisa trazer clareza para essa juventude, para que eles não reproduzam o que eles sempre viram e para ele é normal, porque teoricamente, se eu acordo de manhã, levanto, a primeira coisa que eu faço é xixi. Minha mãe fala, minha filha, a primeira coisa que você tem que acordar e fazer é xixi, eu vou achar que o normal é levantar e fazer xixi. E aí a gente pega as pequenas coisas e no macro é a mesma coisa. Então a gente precisa dizer, principalmente nas escolas, para a juventude, para a criança, que isso é errado. E muitas vezes a gente não tem vizinho para denunciar, não tem nada, e muitas mulheres também não sabem, porque elas viam aquilo na família de origem. E na última live eu falei que às vezes o filho agressivo na escola vai fazer com que a pedagoga, que a coordenadora, que a psicóloga chame para conversar e fale, ei, seu filho está agressivo. Por que ele está agressivo? E aí nessa conversa ela vai descobrindo que o que ela sofre em casa é violência doméstica. Então, assim, a gente precisa fazer uma rede de apoio
para trazer conhecimento do que é o amor, do que é um casamento saudável, o que é uma criação de um filho saudável. E o conhecimento, ele traz luz, né? Ele traz iluminação para isso. Então, a gente acredita que muitos homens não sabem sim, mas volta a dizer, você não é remédio para a doença de ninguém. E você não vai ficar aí tentando convencer ele, porque não vai conseguir. Afinal de contas, às vezes, já viu aquela coisa assim? Santo de casa não faz milagre? Não faz milagre. Então, a gente precisa que muitas vezes o outro venha e fale isso, que traga clareza. Embora a gente tenha, sim, experiências de mulheres, uma mulher de 70 anos, né, Jane? Que você pôde conversar com ela e ela mudou a postura dela e o relacionamento mudou. Conta um pouquinho sobre isso aí. Ela me procurou para um divórcio. Eu gosto desse exemplo, foi muito marcante para mim. 70 anos, 36 de casamento, e ela me procurou, quero me divorciar porque eu não aguento mais ele. Eu não perguntei por quê, porque hoje a legislação para um divórcio não interessa o motivo, desde que você queira. Você quer e o outro não quer, não importa. Um querendo, a justiça dá o divórcio. Eu, na função técnica como advogada, não perguntei o motivo. A senhora quer? Ok. Custa tanto, quantos bens tem, quantos filhos tem, vai acontecer isso e isso. E no meio da conversa ela viu um panfleto e ela perguntou assim, eu tô sabendo, eu tô vendo que você está trabalhando com mulher que apanha. Triste isso, né, minha filha? Me explica. Aí eu falei para ela assim, não é só com mulher que apanha. Porque muitas entendem que violência doméstica é só agressão física. E aí eu falei, não, a violência doméstica são 5 tipos de violência doméstica. Expliquei assim, os 5 tipos de violência doméstica. Quando eu cheguei na psicológica e falei, o rosto dela foi mudando, a fisionomia, ela começou a chorar, e chorou, e deitou no chão do escritório. E foi aquele momento tenso para mim, porque eu não sabia o que fazer, não esperava aquilo ali, não me preparei. Bom, a gente nunca se prepara para isso, mas enfim. Depois disso comecei a comprar caixinha de lenço, porque nem isso eu tinha. E foi assim um momento muito triste e complicado. Mas quando ela se recompôs, ela falou assim, minha filha, faz 36 anos, desde a minha lua de mel, que ele me humilha. E eu achava que era normal. Eu não gosto, eu fico triste. Eu sou diaconisa na minha igreja, mas eu sirvo na minha igreja com ele. E eu orava para ele mudar. E eu orava. E imaginei que um dia ele fosse mudar, só que eu não aguento mais. Esse é o motivo do meu divórcio. E ela falou, como que acaba com isso? Porque eu orei todo esse tempo, eu pedia para ele não fazer mais isso para mim. E aí eu falei sobre a identidade dela como filha de Deus. A senhora tem um RG, a senhora tem um CPF, a senhora é única. A senhora é amada por um ser que a senhora prega para outros. A senhora tem que sentir esse amor. A senhora não depende de ser amada por ele. A senhora já é amada por Deus. E ali ela chorou mais um pouco, que ela disse que sentiu aquele amor de Deus. Ela achava que ela já sabia desse amor. Mas ela disse para mim foi uma experiência muito bonita, para mim, boa, e reforçou, né, o meu propósito de vida, porque ela falou assim, eu sei disso, eu ministro isso para outras meninas, mas eu nunca tinha sentido. Eu senti neste momento aqui na sua sala o amor de Deus na minha vida. E eu não quero divorciar dele. E agora? O que eu faço então para ele acabar, para ele parar com isso? Eu falei assim, então, a senhora vai voltar para casa. A próxima vez que ele xingar a senhora, humilhar a senhora, levanta o dedinho para ele. Não precisa gritar, mas fala na mesma altura que ele. A senhora vai dizer o que a senhora é. Que a senhora é filha de Deus. Que a senhora é amada do Pai. E que a senhora não vai permitir que ele faça mais isso. Só isso? Falei,
Nem eu sabia, gente. Falei, é só isso. Eu fui pega de surpresa em várias situações ali. E eu falei isso para ela, e ela, amém. E foi para casa, não terminamos o atendimento sobre o divórcio, mas 15 dias depois ela me ligou e falou assim, minha filha, ele é outro agora. Ele mudou. Agora eu que brigo com ele para ele não quebrar minhas cristais, porque ele quer lavar a louça todo dia. Foi engraçado essa parte. Eu falei, e o que a senhora fez? Falei, fiz aquilo que a doutora me ensinou. Só que ele não falou nada para mim. Ele mudou a atitude comigo. Ele foi se queixar ou foi falar com a minha filha o que aconteceu. E minha filha veio e me contou. Meu pai me falou que alguém instruiu a senhora. Que a senhora não é mais a mesma. E que ele não pode mais fazer o que ele fazia com a filha de Deus que você é. Ponto. Ele mudou porque ele entendeu que uma filha de Deus, amada pelo Pai, entendeu e sentiu esse amor e mostrou para ele quem ela é. Simples. E ele entendeu que ela foi instruída. Enquanto ela não tinha instrução do que ela era em Deus, ele abusava dela, ele humilhava ela. E para ele era cômodo, eu imagino. Porque ela nunca se levantou. Então, há 36 anos fazendo a mesma coisa, aceitou na lua de mel e aceitou durante a vida inteira. E o que libertou essa mulher? O que libertou essa mulher? O conhecimento de quem ela é. Do que ela pode fazer com o poder que ela tem sobre o que ela é. Ela pode levantar o medo e exigir. Aqui não mais. Porque agora eu sei quem eu sou. Se ele continuasse, eu tenho certeza que aquele amor que ela entendeu e sentiu ia não permitir que isso mais acontecesse, ainda que ela amasse e não quisesse o divórcio. Tudo por causa de quê? Conhecimento. Conhecimento salva vidas. E o conhecimento, ele vai fazer com que você entenda quem você é, e aí a gente nunca pode perder os olhos disso, quem sou eu, de maneira que eu me amo para amar o outro. E aí, se você se ama, você não vai ser salvadora, porque você não tem esse papel. Não mesmo. Estamos todos no mesmo barco, todos tentando se salvar. Não é isso? Só que eu me amo. Então, qual é a recomendação do avião? Caso de acidente, pegue a sua máscara e depois ajude o outro. É exatamente isso. Você não vai morrer afogada ou morrer sem ar, morrer, enfim, porque você foi salvar o outro. Ah, porque eu tinha que salvar ele. Nem com filho você pode fazer isso. A gente precisa ter em mente que a gente precisa se salvar para a gente ter força para salvar o outro. Sim. E eu me amo tanto, é igual o bombeiro que vai salvar o afogado lá, que muitas das vezes a pessoa está tão desesperada que ele tem que dar uma gravata, ele tem que desmaiar a pessoa para ele conseguir salvar ela, senão a pessoa mata ela e mata ele. E a gente não pode entrar nesse barco de salvadora para morrer. A gente tem que viver. Pensando mais no outro do que em si, né? A gente precisa se olhar, se amar, saber quem é o que eu aceito e começar a dizer sim pra gente. Porque quando a gente diz sim pra gente, a gente diz não pro outro. E já me perguntaram se tá falando não pra mim, eu falei, não, tô falando sim pra mim. É diferente, não é? Quando eu falo sim pra mim, eu falo, não, tô falando sim pra mim. E aí a gente precisa se olhar, se amar, se cuidar, se respeitar, entendendo que você é amada, você é escolhida, você é separada, você é única, você é bela. E se o outro está tentando tirar essa imagem de você, é porque ele é tão fraco que ele precisa destruir você para você ficar do lado dele. Então não permita isso. Jamais. Tem mais pergunta aí, doutora Jane? Não. Você falou que eram 4, não é isso? Você fez as 4? A primeira englobou a sua da denúncia. Como ajudar nessa quarentena. Entrou na denúncia anônima. Aí acabou. É isso aí, o pessoal comentando aqui, ó. Pra mim não chega. Por que não chega pra mim essas coisas? Não sei, pra mim eu não tô conseguindo andar, né? O pessoal colocou.
A Adriana botou assim, levanta o dedinho sem gritar. Ela gostou. Aplausos. É sintoma, Postura né? é, É postura é tudo. a comunicação não verbal, né? É verdade. Postura é tudo. A Roberta colocou. Simples assim. Até nisso Deus é simples. E vamos lá. E conhecereis a verdade vos libertará. É Eu isso aí. acredito nisso, nesse modelo aí, de que a verdade ela pode mudar a nossa maneira de perceber o mundo. Principalmente conhecimento de si próprio. Tem gente que lê 50 mil livros, estuda 50 mil graduação, mas não sabe quem ela é. Não sabe do poder que ela tem, do amor que ela pode derramar. Mas tem MBA, MBA, sei lá como que fala, tem um monte de coisa. Pra quê? Mas se não conhece a si próprio. Então, e aí eu quero falar algo que não estava no script não, mas isso aí que você falou é muito interessante, né? Eu atendo muitas pessoas e a gente está numa era onde a informação ela está aí o tempo todo. Mas informação que eu não aplico na minha vida é só... Cadê o meu, gente? O meu tá lá na sala. Você vai falar disso aí. O meu tá lá na sala. Informação que eu não aplico, ela vira informação. Eu esqueço, eu vou dormir, o meu cérebro ele vai fazer lá a faxina e ele vai jogar fora aquilo ali e amanhã eu tenho que botar mais informação para dentro. E às vezes a gente está trabalhando e eu falo assim, vamos ler tal livro. Aí a pessoa me liga ou me chama no privado e fala assim, eu queria um livro que fala assim, mas você já leu o que eu te passei? Não, é porque, ok, se você não aplicar a sua vida naquilo que você tem, você nunca vai alcançar o resultado que você quer. Porque muito saber sem aplicar, e a gente não vai conseguir aplicar tudo que a gente escuta, a gente fica numa confusão tão grande de informação que a gente não sai do lugar e não muda a vida. Porque você sabe, tá aqui. Mas você não é sábio naquela área, você não aplica o conhecimento. Então, vai pegando o que a gente está passando e vai fazendo pequenas mudanças. Você não vai conseguir correr 2 horas, 10 quilômetros, se A você gente não tem pouco caminhar. tempo, eu acho. 3 minutos. Você não vai conseguir se você não caminhar os 15 a 10 minutos por dia. Então, seja fiel nos pequenos passos. E aí, os grandes resultados, eles vão vir. Fala aí, doutora Jane. Vou encerrar. Então, cadê essa plaquinha? Tá aqui. Tá. Só vou falar do material. Hoje a gente não pode Isso aí. distribuir ele como deveria, porque estamos em quarentena. Mas aqui a gente fala dos 5 tipos, né? Cada evento nós distribuímos para... Às vezes você não pode falar com uma amiga, com uma vizinha, mas você pode dar um desse aqui para ela, que já vai despertar algo. Bom, enfim, muito obrigada pela presença de todos que estão aí. Esperamos para a próxima. Façam perguntas, eu amo perguntas, eu aprendo com a pergunta e ensino para vocês o que eu tenho de conhecimento. As perguntas me estimulam, nos estimulam, né? A estudar mais do assunto. Ainda que o tema seja repetitivo, as situações são repetitivas. Por quê? Porque eles não mudam. Eles não mudam, os opressores não mudam, então quem precisa mudar somos nós. E ainda que eu tiver que fazer 10 lives sobre o mesmo tema, eu vou fazer. 1 hora vai surtir efeito. Então participem. Muito obrigada quem estava aqui, quem está aqui. E até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, doutora Jane. Obrigado, pessoal aí que mandou as perguntas. Obrigado pela participação. Vamos fazer a corrente do bem, porque a gente salvando uma pessoa, a gente salvou o mundo, que foi a vida daquela pessoa. E aí a gente vai, cada uma salvando um pouquinho, a gente faz uma grande multidão de pessoas salvas, ajudadas e com conhecimento para mudar. E aí, não esqueça disso, o conhecimento que você recebe, ele precisa ser compartilhado, porque senão ele fica parado. Informação é energia parada, mas não retenha. Aquilo que isso aí, que eu aplico, que eu levo adiante, que eu libero. Beijo, doutora Débora. Beijo, Betinha. Beijo, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.